Eu quero saudar os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus cubra de bênção, que o Senhor venha trabalhar abundantemente na sua vida, na vida dos seus. Amados irmãos, a gente estamos aqui todos os dias porque a gente tem algo a fazer na obra de Deus. E todo aquele que tem algo a fazer na obra de Deus, não adianta fugir nem retroceder, porque o Senhor Jesus vai fazer que aconteça alguma coisa para que você venha falar do evangelho dele, para que você venha proclamar o evangelho dele. Seja qual for a criatura que esteja fugindo do chamado do Senhor, vai acontecer algo mais cedo ou mais tarde para que você venha falar do evangelho poderoso do Senhor Jesus Cristo. E desde já, irmão, eu quero pedir a você para compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal, me ajudar, a gente chegar a mais pessoas essas que estão precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra que venha a levantar o seu ânimo e que você venha ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. O irmão Eliel aqui, o objetivo dele, o nosso objetivo aqui, meu e o seu, que compartilha essa mensagem, é alcançar o máximo de pessoa possível, porque o Senhor Jesus nos ordenou que a gente fosse pregar a toda criatura esta palavra. Ele disse: ide pregar o meu evangelho a toda criatura. Irmão, e o que é de pessoas que precisam de ouvir uma palavra, o que é de pessoas que precisam de ouvir uma mensagem, o que é de pessoas que estão fugindo do seu chamado, porque não tem pessoas que cheguem para ele e falem. E quem sabe você vai escutar essa mensagem hoje, e essa mensagem é para você que está fugindo do chamado, que está querendo, não, eu não vou, porque... E fica só atrasando as coisas na sua vida. Além de atrasar as coisas na sua vida, você fica o quê? Atraindo coisas que não provém de Deus, por desobediência da palavra de Deus, por desobediência da voz do nosso Senhor. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi bem claro quando escolheu os seus 12. Todos eles eram homens ocupados, todos eles tinham algum a dever a fazer, mas só que Jesus disse assim: venha pregar comigo, venha ser um dos meus discípulos. E todos eles largaram o que estavam fazendo. Uns eram pescador, outros eram pessoas que da alta, que tinham estudo, tinham bom estudo, e outros eram pessoas simples, homens normais. Então a gente, muitas das vezes, irmão, a gente tem essa tendência de querer fugir. Eu mesmo fui um camarada aqui que me enquadra nesta palavra que eu vou falar hoje, que eu vou mencionar hoje. Eu passei muito tempo, muitos anos, irmão, fugindo de fazer a vontade de Deus. Mas Deus coloca situações, coloca a gente em estreito, que a gente vai ter que vir, de qualquer forma, falar do evangelho dele. E hoje eu estou aqui, irmão. Aí quando chegar a sua vez de você falar do evangelho do Senhor Jesus Cristo, você tem que ficar atento, porque mesmo assim, irmão, ainda vai aparecer pessoas que queiram barrar a obra de Deus na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra narrada hoje se encontra em Jonas, o livro de Jonas, um livro bem pequenininho aí que tem entre Obadias, e Miqueias. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. O livro de Jonas. Jonas era um dos profetas, que tinha um chamado. Deus tinha algo com ele e queria que ele fosse um dos evangelistas da época, que falasse para os ninivitas. Os ninivitas estavam ali, irmão, na maior rebeldia que você poderia imaginar. Os ninivitas estavam todos pirados, como diz o ditado. Não tinha mais noção do que era o poder e a glória de Deus.
E o Senhor querendo livrar aquele povo todo ali. E não tinha um profeta que tivesse coragem de ir. O povo era mau, irmão, naquela época ali. O povo era ruim mesmo naquela época. E alguns estudiosos que se aprofundaram mais na história de Jonas falaram que o pai e a mãe de Jonas moravam lá em Nínive. E por conta disso, que ele ficou com muita raiva daquele povo ali, dos ninivitas, porque os ninivitas, eles eram mata-mata. Na época era muita violência. E os pais de Jonas entraram ali no meio também daquelas batalhas. Os estudiosos dizem que quem se aprofundou nessa história de Jonas diz que os pais de Jonas foram mortos pelos ninivitas. Então Jonas tinha um certo receio de falar do evangelho, mas o Senhor cria situação e diz assim: você vai ter que falar para aquele povo, porque não tem outro que se coloque ali, não tem outro que se enquadre aí falar para aquele povo. E a palavra vai dizer que Jonas foi um dos maiores evangelistas da época, que pregou para todo aquele povo, mas antes ele teve que passar por um processo. Então muitas das vezes a gente prefere passar pelo processo antes de chegar e falar do evangelho de Cristo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Jonas era para ter pegado um navio para ir até os ninivitas, aonde que ele pegou o navio oposto, ao contrário. E ali aconteceu um terrível vento, né? E os marinheiros lançaram a sorte. E a sorte caiu para quem? Para quem estava trazendo aquele problema ali para eles no momento. Era Jonas que estava lá no fundo do barco, era Jonas que estava bem assossegado, tentando tirar um cochilo, porque eu tenho certeza que quem tem um chamado de Deus, eu tenho certeza, absoluta certeza, que eu vivo isso, irmão. Eu vivo isso. Quem tem um chamado de Deus, quando Deus desperta você para falar, quando já está no tempo certo de você ser usado, você pode ficar quietinho no seu canto. Você pode ficar quietinho lá no seu canto, não mexendo nem com A, nem com B, nem com C. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te chamar, ele vai te desinquietar para que você venha falar da palavra do Senhor. Tem pessoas precisando de ouvir esta palavra, eu tenho certeza, absoluta certeza. Eu não sei quando essa mensagem vai chegar a você, eu não sei quando esta palavra vai chegar a você, mas eu tenho certeza que tem pessoas que precisam ouvir esta palavra, que está fugindo do seu chamado, está fugindo de falar do Evangelho de Cristo. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. E muitas das vezes você fica aí sentado no sofá o tempo todo, não busca uma palavra do Senhor, não busca uma intimidade com Deus, não busca uma oração com o Senhor, não busca ler uma palavra na Bíblia Sagrada. Aí como é que o Senhor vai te instruir para que você venha falar aqui? Você sempre vai se achar essa pessoa que não tem capacidade, você sempre vai estar essa pessoa que vai se achar incapaz. E a palavra do Senhor diz assim, olha, abre somente a tua boca que eu te encherei. A palavra do Senhor Jesus é quem diz isso para mim e para você. E eu creio demais nisso aí, irmão. Eu creio demais nisso aí, porque quando eu comecei a falar do Evangelho de Cristo, eu dizia, Senhor, por que eu? Mas Deus, eu não tenho... E muita gente achava que era por mim. Muita gente achava que é por conta dele. Não, irmão. É a grandeza de Deus sobre a minha vida. É o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, irmão, quem nos transforma. É o Espírito Santo de Deus que nos dá as coordenadas. E a gente vai falando deste evangelho, a gente vai proclamando este evangelho. Quando tem pessoas, irmão, tem muitas pessoas
que já se sustenta através de mim e de você. Toda a honra e toda a glória para Jesus, mas tem pessoas, irmão, que se sustentam nestas palavras que a gente grava aqui todo dia, neste programa que vem aqui, né, ser anunciado todos os dias. E quantas pessoas, irmão, já falam? Para quantas pessoas, irmão? Tem plataforma aí que são muitas pessoas mesmo que vê as nossas mensagens, vê a mensagem de Cristo através de mim, através de você, que você compartilha. E eu tenho certeza que hoje essa mensagem é específica para alguma pessoa que está deixando de passar algo que Deus tem para passar para alguém. Jonas estava neste mesmo patamar, irmão, se escondendo, querendo correr, mas não tem como. Eu quero dizer a você com toda certeza, não tem como você fugir do chamado de Deus na tua vida. Eu digo com todas as palavras, com todas as letras, não tem como você fugir do chamado de Deus na tua vida. Se Deus determinou isso, passe tempos e tempos, mas você vai proclamar o Evangelho de Deus. E uma coisa mais interessante, irmão, voltando aqui para a palavra, é que o profeta Jonas foi citado pelo nosso rei. O nosso Senhor Jesus disse assim: assim como o profeta Jonas ficou no ventre do peixe, o Filho do Homem também ficará por 3 dias dentro de um sepulcro frio, mas ao 3º dia eu ressuscitarei. Irmão, isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Isso é muito forte. O que Deus tem conosco é muito forte, irmão. Desde lá do tempo de Adão, que Deus está querendo esta aproximação contigo. Desde o tempo lá de Adão, que Deus está querendo essa aproximação contigo. E vem passando gerações e gerações, gerações e gerações, gerações e gerações. E chegou a tua vez agora. E agora? Chegou a tua vez. Tu vai ter que falar. Não, irmão, mas é porque ninguém vai ver. E o que importa? O que importa é que você vai fazer a vontade de Deus, irmão. E vai chegar um tempo que vai ter pessoas que vai ver. Vai chegar um tempo que vai ter pessoas que vai querer ver aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pode ter certeza disso, irmão. Vai chegar uma época que vai ter gente que vai... Nossa, eu queria ver aquele programa do irmão, eu queria ver aquela pregação do irmão, eu queria ver o irmão pregando em tal canto. Irmão, vai acontecer isso, irmão. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vai acontecer isso. O gostoso, irmão, é quando você está falando daquilo que você está vivendo, porque você fala com autoridade e sabedoria, como Jesus Cristo falava, né? Na época que Jesus esteve aqui como homem, Jesus pregava com tanta autoridade, com tanta eficácia, que todo mundo ficava impactado com as palavras de Jesus. Por quê? Porque Jesus falava aquilo que ele estava passando, aquilo que ele já tinha passado. Era a autoridade que ele tinha sobre as palavras. E os fariseus da época, eles ficavam tudo irado. Eles ficavam tudo invocado, porque dizia: de onde vem tanta autoridade, de onde vem tanta sabedoria? A sabedoria vem de Cristo, meu irmão. O entendimento vem do Senhor que está no céu. Ele te dá sabedoria, ele te dá entendimento. Ele te leva a patamares que só ele pode levar. Só Deus pode nos levar. Quando a gente vem aqui exaltar o nome do Senhor, quando a gente aqui vem invocar o nome do Senhor, é porque já faz tempo que Ele está querendo que você faça esta vontade dEle. Mas é Ele quem vai determinar o tempo certo de você ser visto por outras pessoas, de outras pessoas ter vontade de ver você proclamando o Evangelho dele. É isso que acontece, irmão.
eu fico impactado, porque tem pessoas que dizem assim: irmão, eu queria ver você fazendo uma pregação, eu queria ver você um dia falando deste evangelho. Então, eu nem digo assim, irmão, eu tenho um canal no YouTube, não, eu faço um programa todos os dias, e todos os dias eu estou falando do Evangelho de Cristo. Se você quiser assistir, aí pega o número do telefone, muitas das vezes pega o número do telefone da pessoa e envio via WhatsApp para ele ver, né? Se ele quiser se inscrever, ele se inscreve. Se não, tá o critério dele, irmão. Se ele quiser compartilhar, ele compartilha. Mas todo dia eu tô aqui pedindo para vocês compartilhar, porque eu sei que tem pessoas que precisam ouvir uma das palavras que Jesus Cristo de Nazaré ministra aqui ao meu coração. É o Espírito Santo de Deus, irmão. Eu tava ali e querendo ficar mais um pouquinho na cama. Só que o Espírito Santo de Deus não deixa, irmão. O Espírito Santo de Deus diz assim: tem pessoas precisando de ouvir esta palavra. Tem pessoas que ficam impregnadas o dia todo no sofá. E eu já tenho falado com ele. Eu já tenho dito que ele é a pessoa que eu preciso para sarar outras pessoas nesta área que ele já viveu. Eu sustentei ele, eu sustentei ela demais. Ela já passou por situações que eu vi ela chorando. Eu vi ela clamando meu nome. Deus, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que vendaval é esse que eu estou vivendo? Escute, Jonas também falou isso. No íntimo de Jonas, eu tenho certeza que Jonas também falou isso. Meu Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? Será que eu vou perecer agora? Será que eu vou, meu Deus, morrer afogado agora? E todo esse vendaval que está acontecendo? É filho, é casa, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Está tudo virado. E muitas das vezes a gente está, irmão, dentro, né? Dentro deste patamar já com Deus, e não se acorda que é o chamado de Deus que está causando tudo isso. Aí os marinheiros ali chegam e dizem assim: peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está batendo conosco. Nós todos aqui estamos consertados, e o que é que está acontecendo, esse vendaval todo? E quem sabe tem pessoas que ficam imaginando assim também: meu Deus, o que é que está acontecendo? Essa casa era tão diferente, era tão em paz, e de repente vê esse vendaval. É o chamado de Deus sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. É o chamado de Deus sobre a tua vida, é o chamado do Senhor sobre a tua vida. Irmão, eu sinto uma presença muito forte aqui. Quando eu venho falar desse evangelho de Cristo, eu venho falar por tudo aquilo que eu estou vivendo, por tudo aquilo que eu já passei. E Deus testifica dentro de mim que tem pessoas passando. Em todas as palavras que Deus me dá, Deus testifica que tem pessoas passando por vendavais, tem pessoas passando por perrengue, por não obedecer o ID do Senhor, por não obedecer o ID de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meu irmão, até quando você vai ficar aí, irmão? Até quando você vai ficar aí, dando uma de difícil para quem te ama tanto, para quem te diz assim: vende para mim que eu vou fazer o impossível acontecer na tua vida. E vai ter momentos, irmão, que a gente vai achar que a gente está sozinho. Vai ter momentos que a gente vai achar que está sozinho, que a gente vai se afogar ali. Mas o Senhor é Deus que envia, né? Mesmo você clamando de dentro do mais profundo precipício que você tiver,
Você clamando com sinceridade, você clamando a Deus com a vocação que Ele é Deus, com a vocação que Ele é o nosso provedor, o nosso Salvador. Ele vai enviar o socorro e vai te colocar no caminho certo para que você fale do evangelho dele. Irmão, Deus não quer vasos parados em sua obra. Deus quer os vasos circulando, falando do evangelho poderoso dele. E não se engane, irmão. A palavra do Senhor é bem clara quando ela diz para mim e para você: muitos perecerão por não obter conhecimento. Então busque conhecimento, não se apegue em coisas materiais, não se apegue em fulano e nem ciclano. Confie em Deus, determinadamente o teu provedor, o teu salvador, a tua cobertura espiritual é Jesus Cristo de Nazaré. Você precisa de um orientador espiritual, aquele que tem uma conexão com Deus, uma conexão de pureza, uma conexão de sinceridade. Você precisa disso. Mas que o poder, a glória, a honra e a majestade seja para o Senhor Jesus. Não existe homem querendo buscar honra para ele, querendo buscar glória para ele. Isso aí não vale nisso não, irmão. Não se abestai, porque a palavra de Deus é onde está todo o poder. Todo o poder está sobre a palavra. A mesma palavra que abençoa é a mesma palavra que amaldiçoa. Então eu quero despejar toda sorte de bênção na tua vida. Eu quero falar do evangelho poderoso de Jesus Cristo até o fim da minha vida e quero que Ele me ajude, porque é Ele que me ajude. Eu quero que Ele me dê a cobertura precisa para que eu venha falar do evangelho dele. A palavra missionada hoje se encontra no livro de Jonas, né? A partir do verso 1, né? Do capítulo 1, do verso 1 em diante, você vá, medite na palavra de Deus, crie coragem aí, fale do evangelho poderoso de Cristo e vá contando o que Deus está fazendo na sua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero orar por mim, quero orar por você, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela tua vida, pela vida dos teus. Deus amado e querido, Pai, soberano de todas as coisas. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui em tua presença. Muito obrigado, Senhor, por cada um, Pai, que ouve, Senhor, esta mensagem. Muito obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, que compartilha esta mensagem. Deus, que o Senhor venha ser, Pai, ó meu Deus, prioridade, Pai, na vida de cada um, Pai, que ouve essa mensagem. Que o Senhor, Pai, venha fazer algo novo acontecer na vida de cada um. Meu Deus, aquele que está precisando, Senhor, alavancar a tua obra, aquele que está precisando, Senhor, ser um canal de bênção para outras pessoas, que o Senhor venha dar força, que o Senhor venha dar renovo, Pai, que o Senhor venha dar livramentos, Pai, e que nenhum mal chegue à tenda dele. Pai, que o Senhor envie anjo, Pai, para sustentar nas mãos dele, assim como está escrito em tua palavra. Que o Senhor venha afogar, meu Pai, todos os inimigos, Pai, desta pessoa. Ó, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, Pai, vai quebrando todo mal, toda vinculação, Pai, que não provém de ti, tudo aquilo, Pai, que não é teu, meu Deus, põe por terra. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço ainda, Senhor, por cada um dos meus filhos. Eu te peço, Senhor, por cada um, Senhor, dos meus netos. Que o Senhor, meu Pai, venha abençoar cada um. Em nome de Jesus. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Defende ele, Pai, do homem sanguinário. Defende ele, Senhor, do homem, Pai, perverso. Em nome de Jesus, Pai. Livra, Pai, cada um dos meus filhos. Livra a mim também, Senhor. Livra a minha esposa. Guarda eles, Pai, debaixo do teu sangue. Ó Jesus Santo, Jesus querido, que o Senhor, meu Pai, venha ser, Pai, um canal, Pai, que eles venham ser, Pai, um canal, Pai, de bênção, Pai, para outras pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és santo, Senhor, e poderoso para cumprir com Tua palavra. Meu Deus, eu peço ainda, Senhor, por aqueles que estão enfermos. Ó Jesus Santo, Jesus querido, aqueles que estão, Senhor, ó meu Pai, achando que não tem mais saída, achando que não tem mais solução. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dá mais uma chance, Pai, para esse que está clamando, Senhor,
Faz, Senhor, que nem o Senhor fez com Zedequias, meu Deus. Ó Jesus santo, Jesus poderoso, dás mais anos de vida a esta pessoa. Ó Jesus, Tu és santo, Senhor, Tu és poderoso, Pai, para cumprir com Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, vai fazendo, Senhor, o Teu impossível, Pai, na vida deste, na vida desta, que Te busca em espírito e em verdade. Meu Deus, eu Te peço, Senhor, vai dando entendimento e sabedoria àquele, Pai, que Te busca, Pai, dias após dias, vai dando entendimento e sabedoria, Pai, àqueles, Pai, que, ó meu Deus, queres, Senhor, ver, Pai, a Tua obra, Senhor, queres ver o seu próximo, Senhor, sendo alcançado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego ainda, Senhor, aquele ambiente de trabalho, ali onde eu trabalho, Pai, em Tuas mãos. Meu Deus, quebra, Senhor, todo mal, tudo que está sendo lançado, Pai, contra aquele lugar, tudo que está sendo arquitetado, Pai, contra os meus irmãos que trabalham ali comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu repreendo, Senhor, e amarro todo mal, Senhor. Afasta todo mal dali. Nos dai, Senhor, ó meu Deus, entendimento para que a gente venha trabalhar em Tua paz, trabalhar, Senhor, na Tua ciclonia, Senhor, de amor, em nome de Jesus. Afasta todo mal, Deus querido e amado, Pai poderoso e fiel. É assim, meu Deus, que eu te oro e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém. Irmão, vamos evangelizar pessoas juntamente comigo. Vamos fazer com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. O objetivo aqui é, que nem eu falei, é alcançar o máximo de pessoa possível, porque o Senhor Jesus está às portas, o Senhor Jesus está querendo que você venha para Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e toda a honra e toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.